Nós iremos começar a ler no capítulo 1, versículo 27 em diante, iremos entrar no 2, iremos parar no versículo 11 do 2, tá bom? Porque é Filipenses, capítulo 1. Oremos, amado Deus, glorioso Pai, eis aí a Tua palavra que será lida, e neste momento, ó Pai, que a Tua igreja é reunida para ouvir, ó Deus, a Tua voz. Senhor, reconhecemos o quanto precisamos de Ti nesse momento, o quanto necessitamos, ó Pai, da Tua instrução, ó Deus de Israel. Venha, ó Pai, falar aos nossos corações, ministrar, ó Pai, as nossas vidas, ó Deus de Israel. Que haja nessa manhã edificação, que haja nessa manhã consolação, instrução, ó Pai, ó Deus de Israel. Manifeste o Teu favor, ó Pai, glorifica o Teu nome, te pedimos em nome de Jesus. Amém. O título da minha está assim: exortação à perseverança, ao amor fraternal, à humildade e à santidade. Tem muito a ver com o nosso estudo, mas de forma que é o que Deus nos deu. O assunto realmente ele começa em um capítulo e termina no outro, por isso nós entramos no versículo 27 do capítulo 1. Diz assim: somente deveis portai-vos dignamente, conforme o Evangelho de Cristo, para que quer vá, vos veja, quer esteja ausente, ouça acerca de vós que estáis no mesmo Espírito, combatendo juntamente com o mesmo ânimo pela fé do Evangelho. E nada vos espanteis dos que resistem, porque para eles, na verdade, é indício de perdição, mas para vós de salvação, e isto de Deus. Porque a vós foi concedido em relação a Cristo, não somente crer nele, como também padecer por ele, tendo o mesmo combate, para que já em mim tendes visto e agora ouvis estar em mim. Portanto, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação no Espírito, se há algum entranháveis afetos e compaixões, completai o meu gozo, para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual para o que é dos outros, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e se achando em forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Porque também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém? Peço aos amados que se assentem. Se essa gravação for para o YouTube, o título dessa gravação é: que discípulo devemos ser? Esse texto fala de várias coisas importantes: perseverança, amor, as 4, né? Perseverança, amor, humildade e santidade. O amor é importante porque o amor é o vínculo da perfeição. A santidade é importante porque sem a santificação ninguém verá o Senhor. A humildade é importante porque a soberba precede a queda. E a perseverança é importante porque a nossa vitória não está no início e nem no meio, está no fim. Uma das palavras que mais existe na Bíblia é a palavra perseverança. Aproveito para fazer um break, que havíamos esquecido de apresentar o nosso amado
irmão que é pai da nossa irmã Alessandra. Quem não conhece, é aquele senhor lá dos olhos azuis, aquele simpático senhor. Seja sempre bem-vindo em nome de Jesus. Amém? Ele já está tão acostumado com ele que às vezes ele até esquece de apresentar, né? Mas é uma honra tê-lo conosco, uma honra mesmo. Já estivemos na sua casa, com um prazer, e que em breve nós possamos estar visitando os amados de novo. Já aproveito para falar também, antes de prosseguirmos, que às vezes, irmão, nós temos diminuído as visitações por causa do período de enfermidade que a minha esposa está passando, que mudou um pouquinho a dinâmica da casa, e é aquela divisão, né? Trabalho, família, igreja, e é uma luta. Mas estamos felizes por isso. Deus nunca chamou ninguém parado, né, irmão Hermélio? Deus sempre chamou pessoas ocupadas. E não me sinto nem um pouco desconfortável dessa forma. Prosseguindo, então já destacamos as 4 coisas importantes. Então vamos agora entrar um pouquinho nesse texto. Primeira coisa que ele fala no versículo 27. Estejais combatendo juntamente no mesmo espírito pela fé do evangelho. A parte B do 27. No mesmo espírito. Por que é importante isso, amados? Porque um reino dividido não subsiste. Uma das coisas mais importantes da gente ir até o fim é estarmos no mesmo espírito. Estar no mesmo espírito compreende procurar estar sempre lá no grupo, falando com os irmãos, sabendo que às vezes nós podemos postar uma mensagem, na nossa humildade, nem imaginar que aquela mensagem será uma bomba do bem no coração de alguém. Procurar estar no mesmo espírito e procurar estar participando das nossas videoconferências. É o mesmo espírito. Estar no mesmo espírito, não há problema nenhum que você acompanhe nenhum estudo de outro lugar. Mas se você está na IBC, o princípio que você precisa ser é ouvir o discipulado da tua igreja. Porque se você participa de uma igreja, seja ela qual for, e não acompanha a doutrina, o discipulado, a escola dominical, como quer que seja, você nunca vai dizer que você conheceu aquela igreja. Você esteve nela, mas não conheceu. Tá bom? Isso é estar no mesmo espírito. Procurar entrar no site da igreja, da tua igreja e ver as bases doutrinárias dela. Quantas pessoas, irmãos, que vieram para a IBC e não olharam a base doutrinária da igreja e depois ficaram igual Alice, né, no País da Maravilha. Oh, o que é isso? Está no mesmo espírito, irmão. Procurarmos estar unidos. Às vezes nós ficamos dizendo assim, nós temos que evangelizar. Ficamos sempre no amar. A coisa mais difícil é não amar o próximo mesmo. Queremos evangelizar, queremos ganhar almas. Mas às vezes somos incoerentes, irmão. Somos incoerentes. Me perdoe a sinceridade. Queremos evangelizar todo mundo. Mas às vezes nós não conhecemos nem os irmãos da igreja. Irmão, se eu não conheço nem os irmãos da minha igreja, que eu quero evangelizar lá fora. Quem é esse irmão? É você quem? Eu nem te conheço. Não, ele não vem falar comigo. Não, seja o primeiro a falar. Eu gosto de evangelizar. Você não está preparado para evangelizar porque você não está no mesmo espírito. Quando estamos no mesmo espírito, aquela irmãzinha chegou, eu quero conhecer ela. Que adianta eu querer evangelizar alguém que eu não conheço? Não concorda com a incoerência? Não está no mesmo espírito. Às vezes você nem sabe. Aquele irmão novo que chegou, a psicologia explica, irmão. Identificação. Tem pessoas, irmão, que pastor não ganha ela para Jesus. Prefeito não ganha ela para Jesus. Às vezes um irmãozinho, que não, é aquele irmão que se identifica. Percebe? Às vezes você é a pessoa ideal para acessar aquele irmão. Quer ver, você olha ele sorrindo, mas você nem imagina o quanto ele precisa de alguém para ouvi-lo.
Está no mesmo espírito? Está no mesmo espírito? É isso. Senão a gente está sendo incoerente, no mínimo incoerente. Eu queria tanto ganhar uma para Jesus, mas a alma já está aqui dentro. Oh, meu Deus! Vem alguém visitar, vai embora. Eu quero tanto evangelizar. O irmão entrou aqui, o irmão veio visitar. Você nem conversou com o irmão. Concordam? Só no mesmo espírito é entender a dinâmica da coisa. Então, esse é um dos pontos fundamentais desse texto. Estais no mesmo espírito, participando, perguntando. Não há problema, irmão, não há problema nenhum de você até mesmo confrontar alguma tese do pastor. Porque a gente não pode afrontar o nosso irmão. Isso não é só o pastor, nosso irmão. Mas você não entender, não há problema. Isso é importante. Bom, em nada, 28, em nada espanteis os que resistem, que para eles é verdade é indício da perdição, mas para vós de salvação, isto de Deus. Irmãos, entender que às vezes pessoas irão nos resistir. Como resistiram a Jesus. Mesmo vendo os milagres que ele fazia. Às vezes nós estamos fazendo a obra de Deus e achamos que todo mundo vai... Não, irmãos, vai haver. E às vezes, até mesmo dentro da IBC. 29. Porque por vós foi concedido em relação a Cristo não somente crer nele, mas também a padecer por ele. Jesus não enganou, irmão. Nós seríamos perseguidos, ultrajados e caluniados. E ele fala no 30, tendo o mesmo combate que já em mim tendes visto agora e ouviste estar em mim. E ele prossegue, portanto, se há algum conforto, capítulo 2, versículo 1, portanto, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão no Espírito, se há alguns entranháveis afetos e compaixões, completai o meu gozo para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo a mesma coisa. Percebe novamente? Ele está falando de unidade de espírito. Ele faz uma série de relações de a gente estar em um mesmo espírito. O que é entranháveis afetos? O irmão está faltando, não veio na igreja. Irmãos, o Evangelho da Graça, ele não é sistemizado como a lei. Não tem que ter uma comunhão, uma comissão de visita. O irmão está faltando, não é só o pastor. Eu quero tanto evangelizar, o irmão faltou 4, 5 cultos. Você não teve o prazer de ir lá no privado. Irmão, sentimos tua falta. Mas eu quero muito evangelizar. O irmão está doente e você nem sabia. Mas eu quero tanto evangelizar. Irmão, fala a verdade. Não é incoerente? Concordam comigo? Irmão, observe que a palavra fala, se eu não amar meu irmão que vejo, como eu vou amar a Deus que eu não vejo? Está nessa epístola de João. Irmão, é a Bíblia. Aquele que não ama o que de Deus é gerado, não ama aquele que o gerou. Está aqui nessa epístola que nós lemos anteriores, que não deu tempo de ler tudo. Então, às vezes, somos incoerentes. Então, aqui está dizendo, para que nós possamos ter perseverança. O que tem a ver a perseverança? Irmão, é uma semeadura. É uma semeadura. Às vezes está tudo bem, irmão. Igual estava lá Jó, Jó tudo tranquilo, endinheirado. De repente, um dia mal. Às vezes você está tão... não, irmão, aquela irmã é muito problemática. Não. Quer ver aquele irmão? Olha, vamos sair de... Tem gente que é assim, irmão. E tem, irmão. Mas um dia pode ser a gente. Eu tanto ouvi falar de depressão, eu falava, que depressão? Isso é coisa de... Depressão é coisa de gente... Crente não pode... Não, irmão. Crente não pode viver em depressão, mas pode passar por depressão, sim. Até o dia que eu passei por ela. Eu me espantei. Para quem olha para alguém com depressão e acha que é bobeira, irmão, imagina você dentro de uma cova funda. A sensação que você tem é que você está dentro de um buraco fundo
E que não tem uma corda, e que você quer sair daquele buraco, mas não consegue. Então, o que acontece? A Bíblia fala para nós guardarmos o bom depósito. Um dos maiores depósitos é a misericórdia. Irmão. Às vezes também, nós olhamos daquele irmão só anda triste, cheio de problema, mas nem lembramos quando vivemos o Evangelho, irmão. Uma das coisas que eu me lembrei quando eu estava com depressão, e eu nem tinha parado para pensar, irmão. Irmão, nós hoje somos a mesma cópia do povo de Israel, mas quando eu estava com depressão, irmão, uma das coisas que me levantou é justamente que nós somos a cópia. Quando eu parei para pensar nas coisas que tinham me acontecido, porque uma das coisas que mais dói é a calúnia, né, irmão? Não é verdade? Você ser caluniado por uma coisa que... Sabe o que Deus fez comigo, irmão? Começou a me lembrar de pessoas que me abençoaram na igreja. Eu estremeci. Eu não acreditei. Morreu esses dias agora. Meu padrinho de casamento. Um dos homens de Deus que mais me ajudou. Porque apesar de eu ter nascido no Evangelho, um dia eu me desviei. E quando eu voltei cheio de carrapicho, nem a minha família acreditava em mim. Deus usou uma família na igreja para me ajudar. Quando eu comecei a lembrar do amor que aquela família teve comigo, imagina uma família com 2 bebezinhas, lindinhas, desse tamanhozinho, coisa mais linda. Casado de pouco, obviamente, criança pequenininha, ajudar alguém. Irmão, na boa, nem eu sei se eu faria isso. Ou você não se lembra do quanto você foi amado e por isso você não quer ajudar ninguém, ou você um dia vai ser amado da forma que eu fui amado. Quando eu comecei a lembrar o quanto eu fui amado por aquele irmão, eu falei assim, meu Deus, aquele irmão era doido. Eu fiquei curado, eu melhorei. Só que na hora da depressão, as pessoas não conseguem pensar de forma... Nós não conseguimos pensar de forma racional nessa hora. Porque depressão não é uma coisa normal. Ninguém, eu vou querer ficar depressivo. Não tem, irmão. Vou apertar um botão. Não tem, irmão. E não tem um botão para apertar para sair. Então, irmãos, entranháveis afetos e compaixões tem a ver com perseverança. Eu oro a Deus para você nunca entrar em depressão. Eu oro a Deus para você nunca passar algumas coisas que eu já passei. Porque nessa hora, você vai precisar de alguém para te ouvir. Às vezes ficar te ouvindo até 2, 3 horas da manhã para você não se matar. A minha oração é que você nunca passe por isso. Entre aves afetos, irmãos, a gente tem a coerência de olhar, porque nós temos uma tendência natural. Tem um fulano lá precisando de uma ajuda, vamos lá. Mas não conseguimos olhar o nosso irmão, que quando ajoelhou o sapato estava furado. Nós temos essa tendência, mas queremos dar um que está longe, que às vezes nem merece. Às vezes tem uma armação que colocaram lá na internet, mas eu não consigo. Não, mas por que não quer ajudar aquele irmão? Eu fui com a cara dele. Aí ele elogiou aquela irmã e não me elogiou. Falou que eu canto muito, falou que ela canta muito bem, mas não falou que eu canto muito bem. Meu Deus do céu. Para que nós possamos ser perseverantes, entranháveis afetos. Entranháveis afetos. Completai o meu gozo para que sintais... 3. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade, mas considere aos outros superiores a si mesmo. Irmãos, a coisa que mais é difícil é considerar alguém superior a gente, não é verdade? Sempre achamos que era eu que era para estar naquele carro, era eu que era para fazer aquilo. E é a Bíblia. Difícil, né? Considerar alguém superior a mim? Não. Não é o que está falando. 5.
4. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual atente para o que é dos outros. Irmãos, uma das maiores formas de perceber o quanto nós estamos crescendo em santidade, em humildade e em amor fraternal é o quanto nós atentamos para o que é dos outros. Sempre pensamos em nós, naturalmente, não atentamos para o que é dos outros. E às vezes não entendemos que há uma semeadura. Às vezes nós estamos sempre pensando em alguém para nos abençoar, mas não olhamos que às vezes tem pessoas que estão precisando muito mais do que a gente. 5. De sorte também que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Jesus, que tendo em forma de Deus, que sendo em forma de Deus, não teve usurpação por ser igual a Deus. Jesus não fez questão de nascer num palácio, não andava de vestes preciosas, bem montado numa jumentinha, não morava num palácio. 7. Aniquilou-se a si mesmo, tomando em forma de servo, fazendo semelhante aos homens, e achado em forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. A humildade. A humildade é que abre muitas portas. Às vezes nós olhamos alguns cadeados fechados da nossa vida, e alguns até falam, eu acho que o diabo, às vezes não, irmão. Às vezes o que está brecando é a nossa humildade. Vamos dar uma observada rápida nos discípulos de Jesus. Porque o tema é, que discípulo nós precisamos ser? Já falamos de algumas coisas importantes do discípulo que nós somos de Jesus. Mas uma das coisas que tem que haver em nós, aí às vezes, a ausência de humildade. Se fizermos uma análise rápida, ou profunda, se diria a palavra melhor, e ao mesmo tempo rápida, por causa do tempo, se analisarmos, por exemplo, duas figuras que chamaram muita atenção nos discípulos de Jesus. As duas que mais realmente chamaram atenção, uma é Pedro e a outra é Judas, não é verdade? Algumas pessoas, eles falam muito mal de Pedro, mas, apesar que Pedro, ele é um bom exemplo a ser seguido. Aposto que Judas não. Porque o que há em Pedro que vale a pena a gente copiar? Pedro, ele não tinha vergonha. Ele é aquele que falava e perguntava. Muitas das vezes, eu já dirigi igreja que eu pergunto, irmãos, entenderam a aula? Alguma dúvida? Ninguém falava dúvida. Eu não. Se eu falar que eu não entendi aquilo, o que vocês vão pensar de mim? Hoje esse irmão está numa seita, ouvindo coisas que se ele tivesse entendido no estudo da palavra, ele não aceitaria. Ele não entendeu, mas a sua soberba o impediu de perguntar. Pedro não. Pedro era aquele que falava mesmo. Uma hora ele acertava, outra hora Deus dava uma lapada nele. Senhor, quer que a gente desça fogo do céu para matar esse pessoal que não quer receber? Opa, alto lá. Ali não fala se foi Pedro, mas com certeza Pedro estava nessa. Nada disso, não sabia esses espíritos sões. Não matar ninguém não. Pois, quem dizes que eu sou? Aí Pedro se levanta, tu és o Cristo, filho. Aí aplaudiu Pedro. Aí depois ele foi ao céu ou ao inferno uma vez só. Quando Jesus fala que ele iria, não, Senhor, de forma nenhuma. Aí Jesus para ele falou com muita educação, né? Para trás de mim, Satanás. Percebe? Mas ele é um exemplo a ser seguido. Irmãos. Se você... Que é uma coisa que as pessoas falam de Pedro que não procede? Irmãos, Pedro cumpriu o que ele falou, sabia? Lê lá a história que ele cumpriu. Ele falou assim, Senhor, estou pronto a ir até a morte contigo. Quando os soldados chegam para prender Jesus, o que Pedro fez?
puxa a espada e corta a orelha de Malco. Ele foi até a morte. Se Jesus não para a história ali e cola a orelha de Malco, o soldado romano ia passar o cerol em Pedro, com certeza. Eles eram em maior quantidade e mais armamento. Então ele cumpriu. Ele só recuou quando ele viu que Jesus não quis guerrear. Se na hora que Pedro ele puxa a espada e corta a orelha de Malco, Jesus, que eram duas espadas, lembra que armaram duas espadas? Se ele pega outra espada, ou Tiago, e aí ia virar aquela briga lá. Não ia haver crucificação. Mas o que há de interessante em Pedro, comparando a Judas, é justamente esse detalhe, a humildade de Pedro. Nesse ponto, ele perguntava, ele falava. E se você observar, Judas nunca perguntava nada. Não há um relato que Judas perguntou, Senhor, não perguntou. A única hora que Judas ele vai falar alguma coisa, foi justamente quando aquela mulher trouxe aquele nardo puro, derrama sobre Jesus, não é verdade? E aí ele fala, poxa, jogou esse perfume caro aí, podia vender para dar para os pobres. A única hora que Judas, ele fala alguma coisa em toda a trajetória, visando que ele roubava, ele pensava, vai entrar esse dinheirão, dá para eu dar uma mordida aí e ninguém nem sentir. Foi por isso. Agora observa bem, nessa hora, o que Jesus fala para ele? Os pobres você tem sempre com a gente. Então o que Jesus fala para Judas, não foi tão pesado como que ele falou para Pedro. Gente, para Pedro ele falou, pactais de mim, Satanás. Praticamente chamou Pedro de Satanás, irmão. Imagina, o que ele falou para Judas não foi nada. Mas se você seguir a história, logo após esse evento, é que ele vai vender Jesus. É só você ler a história. Uma das formas de você entender aquele último período da crucificação de Jesus é você pegar os 3 evangelhos sinóticos e ler, e vai alinhando, você tem a visão ampla dos acontecimentos. Então você vai perceber que ele vai fazer isso depois. Por quê? Ele ficou com raiva. Então, podemos então entender claramente que Judas às vezes não entendia o que Jesus falava, mas não perguntava. Porque se ele, só porque Jesus falou aquilo, ele se enraiveceu e vendeu Jesus, é porque ele não tinha a humildade que Pedro tinha. Não quer dizer, irmão, que Pedro ele era extremamente humilde, não. Pedro é soberbo. Ele fala, Senhor, todo mundo vai te trair ou não. Mas não era o nível de Judas. Então, muitas das vezes, irmãos, nós não queremos fazer algumas coisas na igreja com medo de avaliação. Não vou fazer isso não, porque não vou falar nada não, porque se o meu ficar ruim. Não vou pregar não, que eu preguei, o povo parece que nem olhou para nada. O irmão pregou e todo mundo deu glória. Não vou responder não, porque eu respondi errado, o pastor falou que estava errado. O irmão respondeu assim, irmão, se você responder errado, tem que falar que está errado. Senão você não vai aprender. Era o estilo de Judas. Para você ter uma noção como é que Judas, ele era tão soberbo, que mesmo Pedro, se sentindo humilhado, porque ele negou Jesus, ele não se suicidou. Ele ficou envergonhado. Deus manda, vai e fala a Pedro, porque Jesus estava preocupado com Pedro, que ele ficou para baixão, mas ele não se suicidou. Agora observa bem, por que Judas não se arrependeu? Judas teve remorso. É só você fazer essas contas. Observa bem, quando ele está à mesa com Jesus, Jesus fala para Judas, aquilo que você tem que fazer, faz logo. Ou seja, vai lá me vender. Então, Jesus mostrou para Judas que ele sabia o que ele ia fazer. Então, depois que ele faz tudo aquilo, fatalmente ele parou e pensou, peraí, se ele sabia que eu ia vender ele, logo, ele sabia que eu roubava dinheiro na bolsa. E naquela vez que eu fiquei injuriado com ele na hora do perfume, porque ele falou que os pobres
Tinha sempre. Ele poderia ter acabado comigo. Era só ele falar que eu roubava. E os discípulos iam confirmar. Então, quando ele parou para pensar, ele pensou assim: poxa, Jesus podia ter acabado comigo naquele momento, não acabou. Então ele não queria acabar comigo. Ele não falou que eu estava errado para me humilhar, não. Ele falou que eu estava errado para me ajudar. E eu fiquei magoado com aquele. Ficou magoadinho, só porque Jesus falou aquilo. Então, eu acho que se Jesus fala para Judas, do que falou para Pedro, para dar de mim, Satanás, eu acho que Judas dava um soco na cara de Jesus. Não é verdade? O discípulo que nós temos que ser, irmãos, é discípulos humildes. A diferença de Judas para Pedro era essa. Não ter medo de falar e errar. Não ter vergonha de falar, eu não entendi. Ou carregar uma dúvida que não entendemos. Observe que Jesus, ele se humilhou a si mesmo. Foi obediente. Outra coisa característica, a Bíblia fala que Jesus aprendeu a obediência. Muita gente tem dificuldade de obedecer marido, obedecer patrão, e às vezes obedecer diretrizes que o pastor dá. Quem sabe sou eu. Amém. Só que a diretriz que o pastor dá, foi Deus que deu para ele. Às vezes nós temos essa dificuldade. E o texto está dizendo que na humildade está coladinha a obediência. O ponto, às vezes, que nos dificulta sermos discípulos de qualidade é que nós caímos numa coisa chamada comparação. Abra sua Bíblia na 2 de Coríntios, capítulo 10, versículo 12. Diz assim: porque não ousamos classificar-nos ou comparar-nos com alguns que se louvam a si mesmo, mas estes que se medem a si mesmo se comparam consigo mesmo, estando sem entendimento. O que quer dizer isso, irmãos? Pessoa que fica se comparando com outro irmão. É disso que Paulo está falando. O irmão fez isso, ficou melhor que o meu. Eu fiz uma torta para a igreja, ninguém falou que ficou boa. O pastor falou que a torta do irmão, mas não falou que a minha estava boa. Fica se medindo, irmão. Às vezes o pastor adorou a tua torta, mas pensou em falar, achou que falou e não falou. Correria. A gente se comparar com os outros, irmãos, é um dos motivos de muita derrota na vida das pessoas. O discípulo que se compara com os outros, ele está fadado ao fracasso. Temos que entender o nosso tempo. Fulano, tem gente que fala, fulano já tem tanto tempo de igreja. Eu tenho tanto tempo e ainda não sou aquilo. Irmão, igreja não é empresa que tem promoção por tempo de serviço. Ou esquecemos da parábola dos trabalhadores das diversas horas do trabalho. Para quem não conhece, vou falar rapidinho. Um homem começou a arrendar pessoas para trabalhar, foi chamando. Um chegou de manhã, ajustou, 1 denário. Outro chegou meio-dia, outro chegou à tarde. O preço era 1 denário que ele falou para quem chegou. Quando chegou no final do trabalho, ele pagou igual para todo mundo. Aí chegou mais cedo, poxa, senhor, o camarada chegou de tarde, tu vai dar a mesma coisa que deu para nós? Aí não é. Por que você está preocupado com o dinheiro do outro? É mal para você, é mal aos seus olhos eu ser bom para alguém? Percebe a comparação? Às vezes, pessoas ficam nessa mesma condição. Agora o detalhe é, esse que chegou de manhã,
Será que ele trabalhou muito? Às vezes, irmão, tem gente chegando no evangelho depois de estar barbado e buscando muito mais do que aqueles que estão lá. Tem crente que está anos e anos na igreja, irmãos. É triste de falar. Mas ele cai em duas coisas corriqueiras, irmão. Eu já nessa minha caminhada de ir na igreja, perfil do crente derrotado. O discípulo que nós devemos ser, né? O tema é o discípulo que nós devemos ser. Irmãos, tem crente que tem dificuldade de aprender, de obedecer. Ah, irmão, o diabo levantou contra mim, perdi meu emprego. O cara arrumou um emprego para trabalhar num lugar, ganhava um dinheirão. O diabo se levantou contra ele. Sabe qual foi o levante do diabo contra ele? Colocaram para ser chefe dele um rapaz quase a metade da idade dele. Aí ele não queria obedecer o cara porque o cara era mais novo. Aí o camarada teve que mandar embora porque... Não, na outra empresa que eu trabalhei era assim, ele queria fazer. Não, mas aqui é assim. Não, mas você... Quanto tempo você tem de profissão? Ah, eu tenho 3 anos. Então, meu amigo, eu tenho 10 anos. Meu irmão, tu tem 10 anos, mas ali tu é funcionário. O cara é teu superior. Aí ele perdeu o emprego. Perfil. Uma besteirinha, né? Só a desobediência fez ele perder o emprego. E por que às vezes acontece a desobediência? Falta de humildade. E às vezes, irmãos, nós estamos fazendo um monte de coisa na casa de Deus, mas não para o Senhor. Eu sou desobediência. E começa a buscar o... Ah, não, eu sou assim mesmo, eu sou desobediente a si mesmo. Não, irmão, ninguém é nada, você está desobediente. Se é que você está. E o outro perfil é o crente soberbo. O crente soberbo, ele está sempre naquela palavra que diz: o que se exalta, o que se a si mesmo se exalta, é humilhado. E aquele que se mesmo se humilha, será exaltado. Crentes tão soberbos, irmãos, que às vezes não obedece o marido, não obedece o patrão. E, às vezes, a vida espiritual dele não evolui, e ele fica: ai, o que está acontecendo comigo, com a minha vida? Simples, irmão. Jesus foi obediente. Ele vem com o carro dele, com o carro dela, aí para numa blitz, aí vem lá um guarda que ela nunca viu, às vezes ela já é tenente do exército, tenente da marinha, e um guardinha, que é soldadinho, manda ela: ó, eu quero a sua identidade e a sua carteira, e ela obedece, sem problema. Mas quando é para obedecer a palavra, ele não quer obedecer. Quando é para obedecer, não o pastor, né, irmão? O que a igreja, o que Deus dá para o pastor, ele não quer obedecer. E ela está achando que... E tem não, eu estou achando, alguém está fazendo macumba para mim, minha vida não anda. Será que está faltando um pouquinho de humildade? De obediência? O discípulo que nós devemos ser... Observa que Pedro está no barco, Jesus vem caminhando sobre as águas, e ele não fala assim: Senhor, é tu? Eu vou. Não, Senhor, posso ir? Ele vai. Se é tu, manda eu vir. Ele foi. Então, nós vemos também, ele pescou, estavam pescando, pescou a noite inteira. E pescador é o camarada. Pedro era cascudaço, né? Então, não, pescador top. Jesus chega, pescou alguma coisa, ele? A noite inteira. Ó, lança a rede daquele lado de lá. Jesus, tá brincando comigo? Jesus, eu sou o cara na pescaria. Aqui na Redondeza, sou conhecido como cara. Eu passei a noite inteira pescando. Me perdoe, Jesus. Gosto muito do Senhor, mas eu estou exausto. Não vou jogar rede mais não, Jesus. Me perdoa. Não. Senhor, nós tentamos a noite toda, mas sob a tua palavra eu vou lançar a rede. Então tem pessoas, irmãos, que ele tem essa dificuldade. E a gente comenta sobre isso, irmãos. Não é questão de expor alguém.
no sentido de identificar aquilo, irmão, que às vezes está nos causando a interrupção na nossa vida espiritual. Eu conheci um irmão que ele era tão soberbo, ele estava no lugar, o rapaz chegou, aí estava trabalhando no lugar, pouco tempo de casa, aí um dia o chefe resolveu visitar o setor dele. Aí ele, e aí, tudo bem? Tudo bem. Está gostando da firma? Estou gostando da firma. Está se encaixando legal? Tem muito tempo de profissão. Só que eu quero falar uma coisa. Como é que tem domingo que trabalha aqui? Logo falar uma coisa para o senhor. Domingo eu não trabalho e a minha prioridade é a minha família. O chefe olhou assim para ele. Domingo eu não trabalho. Então se o filho dele passasse mal, tá com dor de barriga, ele largava o trabalho e ia. Meu irmão, a esposa não pode levar no médico? O que aconteceu? Primeira chance que deu, mandou ele embora. Ele contou isso para mim, irmão. Eu fiquei assim, meu Deus. É assim mesmo que tu falou pro cara. Aí passou as 3 semanas, o cara mandou ele embora. Ele estava todo feliz na empresa, ganhando um dinheiro bom. Já estava desempregado, ó. Entende por que nós estamos falando? Irmãos, a santidade começa dentro de nós. E são essas coisinhas que a santificação tem que alcançar. Aí você vai falar, mas, pastor, eu já identifiquei que eu tenho minha invejinha. Eu já identifiquei que eu não gosto de obedecer. Simples, irmão. Através da palavra, ela vai te transformando. Primeiro ponto, você não precisa dizer para mim isso. Você pode chegar para tua esposa em casa, né? Ser nobre e falar, poxa, esposa, quero confessar um pecado para você orar por mim. Aquele emprego que eu perdi lá, foi porque eu falei pro camarada que eu sabia mais do que ele. A tua esposa vai orar por você, você vai estar perdoado. É a tua esposa, isso. Confessar para... confessai vossas culpas uns aos outros para que sareis. Eu vi outro dia um pastor Geraldo, que lindinho. Ele falou com todas as letras. Eu tinha inveja. Que coisa linda. Ele falou em rede nacional que ele tinha inveja. Como eu gosto daquele irmão. Como eu acho lindo isso. Ele falou, tá lá. É admirável para mim a nobreza do que ele faz. Mas você não precisa chegar em rede nacional. Chega para alguém. Percebi que eu tenho uma inveja no meu coração. Ou então, esposa, eu percebi que eu tenho uma mágoa no meu coração, não consigo pensar. Percebe? Às vezes, irmãos, a nossa vida espiritual está presa em coisas tão bobas. Lembra que eu falei no início? Eu estava no fundo do poço em depressão, arrasado. Como eu não consegui me lembrar? O dia que eu cheguei na casa de Deus, destruído, arrasado, saí do evangelho com dinheiro, com roupa bonita, tênis de marca, voltei duro, pobre, sem nada. 9 irmãos. 9. Deus não deixou que nenhum deles me ajudasse. Não tenho raiva dele não, porque nem eu acreditava mais em mim. Meu plano era aquele mesmo. Todos vocês já sabem o final do depressivo. Aí Deus pega e usa aquele casalzinho para me abençoar. Percebe? Às vezes, o que está nos prendendo, o que está atrapalhando o fluir em todas as áreas da nossa vida, profissional, sentimental, é
esse capítulo aqui. Eu te aconselho, chegar em casa, você reler tudo, do 27 até e observar essa receita. Observe que o título é Exortação à Perseverança, ao Amor Fraternal, à Humildade e à Santidade. Perseverança para ir até o fim, irmão. Quantas pessoas, irmão, não foram até o fim? Olha o que o anjo fala para Daniel, vai até o fim. Para ir até o fim, essa é a receita. Amém? Que Deus nos abençoe, irmãos. Que nós possamos entender que a santidade começa de dentro para fora. Limpa primeiro o interior do copo e do prato. Que nós possamos entender a grandiosidade do Evangelho, que é ser uma nova criatura. Para Deus não tem caso perdido. Não fala, não, eu sou assim, não, você não é assim. Você pode até estar assim, por causa dos acidentes de percurso que a vida trouxe para você. Deixou você, às vezes, uma pessoa amarga, deixou, às vezes, você uma pessoa arrogante. Mas se você crer no poder que tem essa palavra, algumas pessoas vão olhar para você e vão achar que trocaram o teu cérebro. Esse é o Evangelho, que muda pessoas, que transforma. Mas não tem um passe de mágica. Não vai ter um azeite ungido para fazer isso. Não vai ter um lencinho ungido para fazer isso. É relacionamento com a palavra. Vamos orar? Oremos. Glorioso Deus, eterno Pai, Pai Santo, Pai Eterno, Pai Querido, eis aí a Tua palavra que foi lida, Senhor. Pai, que verdadeiramente nós possamos estar unidos em um só Espírito, em uma só fé, em um só amor. Ó Deus de Israel, que verdadeiramente possamos, ó Pai, sermos humildes, sermos unidos. Pai, olhar para o nosso irmão com olhar de misericórdia, sermos, ó Pai, instrumento nas Tuas mãos, ó Deus. Ó Deus de Israel, que verdadeiramente, Senhor, a Tua palavra venha crescer dentro de nós, para que a vida do Teu Filho Jesus Cristo se manifeste em nossos corpos mortais, que o Teu nome seja glorificado em nossa vida, Pai, no nosso trabalho, em nosso lar, em nosso bairro, que nós possamos ser luz onde só houver trevas, que nós possamos ser paz onde houver guerra, que nós possamos ser verdadeiramente o lenitivo para vidas que precisam, ó Pai, serem alcançadas. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, pelo Teu favor. Te agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém e amém.